decore aqueles remédios lá. É o que eu acho que pode cair mesmo. Vai cobrar tratamento de primeira e segunda linha. Eu nem botei os remédios, tipo, na lata aqui no slide, porque acho que não vê o caso eu ficar lendo, assim, né? Tipo, não tem o que explicar, é só decorar mesmo. Então, eu expliquei um pouco da osteoporose em si e da classe dos remédios, tipo, qual que é a indicação e um pouco dos efeitos colaterais, né? Mas a posologia ali, acho que não vem ao caso. Eu só ia perder tempo aqui fazendo isso com vocês, vocês não iam decorar nada, né? Tá, vamos lá. Posso começar? Só dei um ok aí pra mim. Posso gravar? Pode, pode. Depois no final ali, daí eu falo pra parar de gravar e tal. Pode gravar agora sim. Beleza, obrigada, Léo. Beleza. Recording in progress. Então, gente, vamos lá. Como eu falei, agora só para ficar gravado, essa prova aí vai ser mais difícil mesmo, matéria maior, mais complexa e envolve, tipo assim, não é só trauma, como era P1, né? E trauma acaba que é mais, pelo menos a minha visão é mais fácil, porque é mais objetivo, tipo, é uma emergência de hospital ali, principalmente ortopedia, e cirurgia geral, é tudo protocolado, né? Então, são condutas, tipo, lógicas e rápidas. Agora aqui vocês começam a ter que se atentar com detalhes e parte mais anatômica, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tentei grifar o que eu acho que é mais importante. Como eu falei também, muitas aulas mudaram, tipo, não só por ter um professor novo, mas muitas aulas que o Oliveira tinha dado, o Carvalho passou a dar, e muitas aulas que o Carvalho tinha me dado, o Lucas passou a passar para vocês, então mudou muita coisa, assim, sabe? Mas acho que a tendência é seguirem uma linha parecida, né? Vamos lá. Tá, vamos começar com lesões traumáticas da coluna. Então, aqui o que é legal saber? É, a grande maioria são tóraco-lombares. Por que isso, né? Você tem que lembrar que a coluna tem transições, né? De cervical para torácica, torácica para lombar, lombar para sacral. Tem também a transição, na verdade, occipital para cervical, né? E essas zonas de transição, elas são as zonas que mais comumente fraturam, porque são diferentes as vértebras, então tem uma maior mobilidade, tem uma ADM de movimento diferente uma seção da outra, então é mais provável que ali acabe quebrando mesmo. E a tóraco-lombar, no caso, é a que mais fratura. Então, seria isso. Justamente porque na parte torácica tem as costelas e o externo, né, que deixam como se fosse uma caixa bem rígida,
e depois vai para a lombar, que não tem nenhuma outra estrutura óssea segurando, né? Então é só as vértebras mesmo e o abdômen só com partes moles. Então é uma transição bem abrupta. Então pensem assim que daí não precisa decorar, entendeu? Botei ali também, né? Lesões da coluna tendem a se agrupar nas áreas juncionais. Então, occipital para parte cervical, e C7 para T1 e T11 para L2. Ali, como eu falei. Então, os mecanismos de trauma são diversos, né? Tem o trauma de chicote, mergulho de cabeça em água rasa, contusões, queda de nível, e, enfim, é, são milhares de formas, né? A gente vai tentar focar nas mais importantes. Então, no politraumatizado, sempre tentar distinguir o choque hipovolêmico do neurogênico do medular. Isso é uma questão de prova, tá? Isso sempre caiu e sempre vai cair. O Carvalho adora isso aí. Então, vocês vão ter que saber para a prova diferenciar os tipos de choques. Eu vou falar isso mais para frente, tá? Aqui é só uma pincelada. O exame neurológico, testar a força e sensibilidade por meio da escala de Frankel, que eu vou falar também mais adiante, os reflexos, que eu também passei um pouco nos slides da P1, e déficits progressivos, né? Então, você pega o paciente e você vai acompanhando ele. Tipo, chega um paciente com um choque medular, e ele está sem reflexos e sem força, sensibilidade, e você vai acompanhando ele no decorrer do tempo para ver a progressão disso, né? Se melhora ou se piora. Então, por isso que tem que fazer essa avaliação contínua, né? E uma coisa que eu botei aqui, né, cuidar com pacientes inconscientes ou não colaborativos, porque de nada adianta você tentar fazer teste de força, sensibilidade e reflexo, e um paciente que está alcoolizado, que está drogado, que está com um TCE, então, tipo, daí não vem ao caso, né? Tem que partir logo para o exame de imagem. Abordagem inicial, primeiro de tudo, como sempre, como falei também na última monitoria, ATLS, então ABCDE, prancha rígida e colar cervical para proteger a coluna, até ter uma certeza maior de que pode tirar. Avaliação neurológica, exame de imagem e a terapia farmacológica, que é controversa, mas que no caso é um uso de corticoide, porque ele interrompe a cascata de lesões secundárias, que é aquela questão do edema que se forma ali no foco da fratura, que é, pode também ocluir a medula, né? Melhor fazer em até 8 horas. É contraindicado o uso de corticoide em ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, e quando tem risco de vida, menores de 14 anos ou gestantes. Tá, vamos agora por seções, né? Coluna cervical alta, quando os hospitais, C1 e C2. Tem que saber dos ligamentos, os principais, né? Os mais importantes são os alares. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Os alares são esses daqui, cadê? Esses aqui, que seguram o dente do C2 nos côndilos e eles limitam a rotação. E tem o ligamento transverso, que é esse aqui, ó, que ele é do atlas para o atlas, mas ele segura, digamos assim, o dente também. Ele é o principal estabilizador. No atlas, no C1, tem o sulco vertebral, que é essa aqui, ó, que é a zona mais frágil da vértebra. E no axis odontoide, né, o processo mais importante que articula com o atlas para fazer a rotação. Aqui no exame de imagem, eu botei duas fotos de raio-x transoral, lembrando, né, lá da última prova também, raio-x é AP, perfil transoral, para vocês verem que no transoral você consegue ver justamente o dente aqui e como ele articula com o C1, né? Então, nesse caso está normal, e nesse caso aqui eu dei uma desenhada aqui para mostrar para vocês como está assimétrico. Isso demonstra que está fora do lugar, então pode estar tendo um comprometimento ali da medula, e isso é um indicativo que tem uma fratura, uma luxação, algo do tipo, né? Então, ó, lesão isolada e trauma de baixa energia, você vai para o raio-x, e uma lesão alta, de alta energia, desculpa, um politrauma, você vai direto para uma tomografia para avaliar melhor, né? E a ressonância magnética na emergência para trauma de coluna é mais usado para trauma raquimedular ou síndrome da cauda equina, por exemplo. Não é para avaliar, tipo, hérnia de disco, né? Tá, coluna cervical alta. Agora vamos para os tipos de traumas em si. Tentei enxugar bastante aqui. Tem a luxação atôntica occipital,
que é a decapitação fechada. Eu botei aqui um raio-x de como que é. Decapitação fechada porque ele, tipo, dissocia a cervical da cabeça, basicamente, né? E o tratamento aqui é cirúrgico se tiver o que fazer, porque às vezes a pessoa já vem, tipo assim, a pessoa já é uma lesão fatal, né? A pessoa morre já no ato. Daí tem a fratura dos côndilos occipitais, que, lembrando, eles que seguram, deles tem o ligamento alar do dente do C2 pro côndilo, e daí tem três tipos. Eu tentei agrupar em dois, para ficar mais fácil. O 1 e o 2, os ligamentos alares estão íntegros. Quando está íntegro o ligamento, é estável. E no 3 tem uma avulsão do ligamento alar. O ligamento alar, ele é rompido, ele é tipo puxado, estirado do côndilo. Então é instável, justamente porque perde a função do ligamento, né? E quando é estável, o tratamento é conservador, e quando é instável, o tratamento tende a ser mais agressivo, né? Isso vocês vão ver que, tipo, vai se repetir bastante nessa aula. Então, estável, colar cervical, e instável, aloveste, que é essa estrutura aqui, que você faz uma fixação direto no crânio da pessoa, né? Para deixar bem, bem alinhado. Beleza. Fratura do Atlas. É o mecanismo do mergulho em água rasa. A pessoa cai de cabeça numa água achando que é mais funda e tem um trauma ali, tipo, girando a cabeça para baixo. A instabilidade é porque lesou o ligamento transverso. De novo, quando lesa um dos seus ligamentos, é um critério de instabilidade. Então, quando lesou o ligamento, tem o tratamento com Alovest no primeiro momento, e se não for suficiente, faz uma cirurgia. Nesse caso, é só para saber mesmo, porque eu acho que vocês não precisam saber quando é que faz a cirurgia, os critérios certinho, assim, sabe? É bom saber só, tipo, da questão da instabilidade com o ligamento. E a fratura estável, o ligamento está íntegro, daí você faz um tratamento mais conservador, que de via de regra é colar cervical. Fratura do odontoide, geralmente nas crianças, né, menores de 7 anos, é 75% das fraturas cervicais. Daí tem o tipo 2, que é a fratura da base do dente, que tem uma elevada taxa de pseudoartrose e mielopatia. Dos tipos de fratura de odontoide, acho que essa é a única que vocês precisam, tipo, ter essa noção, porque tem esse dado importante ali, né? Então, quando você fratura a base do dente, que seria aqui, ó, você tem uma pseudoartrose e mielopatia porque não cola direito, então acaba que vai criando uma artrose crônica ali, né? O tratamento, se não tiver desvio, é com colar, conservador. Se tiver desvio sem déficit neurológico, é o Alovest, o desvio no caso do odontoide, né? E tratamento cirúrgico se tiver desvio com déficit neurológico. Aqui tem os critérios de desvio e angulação, e eu acho que isso o Carvalho vai querer sim que vocês saibam para a prova, tá? Quais são as angulações e desvios para considerar tratamento cirúrgico dessas fraturas. Então é bom decorarem. Tem a fratura do enforcado, que é a fratura da pars do C2. Para quem não sabe, o enforcamento, você morrer enforcado não é por falta de ar, né? O enforcamento correto, digamos assim, seria você justamente fazer esse mecanismo aqui dessa imagem e quebrar no ato a pars do C2 e assim ter uma lesão fatal, né? Tá, daí tem o tipo 1, que é estável, tratamento conservador. De novo, tipo 2 é instável. Instável quando? Desvio maior que 3 milímetros. Daí você faz uma tração e usa o Alovest. Tração justamente para ganhar comprimento e evitar que aquela fratura se mexa, né? Tem um porém, tem o 2A, que é instável com angulação. Então percebam, a diferença do 2 para o 2A. O 2A, ele já tem uma angulação. O 2 está no lugar, digamos assim. Quando já tem uma angulação, você não pode fazer uma tração, porque fazendo a tração, a fratura pode se mexer para dentro da medula e comprometer ainda mais o quadro. Então, lembrem disso. Cadê aqui? Então, nesse caso, você vai fazer o contrário. Você vai fazer uma compressão mais o Alovest. Proibido tracionar. E no tipo 3, é instável também. Tem uma luxação, ou seja, também está angulado de certa forma, né? Então, também é proibido fazer tração. E nesse caso, uma luxação é cirurgia direta. Coluna cervical baixa, vértebras C3 a C7.
A C6 e C7 são as mais frequentemente acometidas justamente por causa da transição entre tipos de vértebra, né, da cervical para torácica, e tem uma maior amplitude de movimento por causa disso. Daí tem o ligamento longitudinal anterior, que é esse aqui da frente, que limita a extensão, aqui, ó, e o posterior que limita a flexão, tá? Então, vocês estão vendo aqui no desenho. É só imaginar por que que faz a limitação de extensão ou da flexão. Tem a artéria vertebral, que ela ascende lá da C6. Então, isso é algo bem importante de saber, né? Porque olha só como ela está bem envolta na cervical, né? Então, tem um risco elevado de lesionar essa artéria. Na radiologia, o alargamento do espaço discal, como está aqui, ó, é sugestivo de ruptura do ligamento anterior, que justamente conseguiu fazer uma hiperextensão, digamos assim, né? Aqui estão os processos espinhosos, então pensa que se esse ligamento tivesse íntegro, não conseguiria fazer essa curvatura. E o aumento da distância entre o processo espinhoso é justamente o contrário, entendeu? Então, acho legal saber essa relação. E critérios de instabilidade, isso aqui provavelmente vai cair em prova, tá? Translação maior que 3 milímetros. Translação é girar no próprio eixo, né? E cifose maior do que 11 graus. Isso aqui, tudo que eu tô botando em vermelho, gente, eu acho que tem chance de cair, né? Então, é bom saber. E o tratamento geral, como sempre, né? Se está estável, conservador; se está instável, cirúrgico. Como saber se está estável? Usa esses critérios aqui. Vai estar na prova. Se cair algo do tipo, vai ser bem direto ao ponto. Vai ser tipo, fratura de C6 e C7, translação de 4 milímetros, cifose de 15. Cirurgia, entendeu? É bem direto. Beleza, coluna tórico-lombar. São 12 torácicas e 5 lombares, né? Tem as curvas fisiológicas, né? Que a parte torácica tem uma cifose natural e a lombar tem uma lordose. A coluna torácica é mais rígida, justamente por causa das costelas do externo, né? Forma uma caixa óssea e não tem como fazer, não tem uma amplitude de movimentos muito grande por causa disso, né? Sinais de instabilidade, um critério desses já é considerado instável, tá? Também é bom saber. Cifose segmentar maior do que 30 graus, translação maior que 2,5 milímetros, perda da altura do corpo vertebral maior que 50. No caso, o corpo vertebral foi achatado, digamos assim, em mais do que 50% da altura original dele. Casos estáveis, você usa a órtese, tem a Gillet e o TLS aqui. A Gillet, ela, tipo, ela encosta no tórax parcialmente e o TLS totalmente, né? E no caso instáveis, é cirurgia para descomprimir o canal e corrigir essas angulações que causam os critérios de instabilidade. Agora vamos para a parte que tudo isso aí, ao meu ver, deve ser tipo uma ou duas questões da prova, tudo que eu falei até agora. Agora essa parte de TRM e choques é mais uma questão. Trauma raquimedular é uma agressão à medula espinhal que provoca alteração temporária ou permanente na função motora, sensitiva ou autonômica. Aqui vão alguns conceitos básicos, né? A lesão primária é uma ruptura física. A lesão secundária é uma ruptura é, biológica, digamos assim, uma resposta biológica ao trauma, então causa um edema, um hematoma ali na região e bloqueia a comunicação da medula. Concussão é uma lesão fisiológica, justamente o edema. Contusão é uma lesão física, anatômica. Eu estou botando isso aqui porque às vezes pode ser uma alternativa, eles troquem as palavras para confundir vocês. Então é legal saber, né? Laceração é a perda da continuidade do tecido. Lesão completa é quando você tem a ausência da sensibilidade e a parte motora. Incompleta tem a preservação parcial de um dos dois. É mais comum em homens e adultos jovens, justamente porque homem jovem faz mais cagada, né? E usa mais moto e bate mais o carro, é sempre assim. É mais comum ter lesão incompleta e é mais comum ser na cervical, depois na lombar, depois na parte torácica. Aqui é aquela escala de Frankel, que vai avaliar justamente a parte motora e sensitiva. Foquem nos extremos, tá? Eles não vão querer que vocês saibam, tipo, o C, sabe? Eu acho que vai estar no enunciado, assim, de falando, é Frankel tal, Frankel A, Frankel E. E daí vocês vão ter que pensar, tá, é Frankel A, então tá com nada, né? Frankel E, tá tudo normal. Então vocês vão ter que fazer essa associação.
E aqui o reflexo mais importante dessa aula, que é o reflexo bulbo cavernoso, que é a contração do esfíncter anal em resposta a um estímulo da glande do pênis ou do clitóris, ou se a pessoa está com uma sonda vesical, você puxa a sonda, faz uma tração na sonda e vai também ter o reflexo. A ausência do reflexo significa que tem um choque medular. Se o reflexo volta, quer dizer que o choque medular acabou. Então, quando tem um choque medular, geralmente um dia depois, até 48 horas depois, o reflexo volta, porque o choque medular não é algo definitivo, é algo temporário, uma resposta fisiológica do corpo para o trauma, né? E daqui, ó, isso que eu acho que é bem legal vocês saberem, né? O reflexo positivo e franqueal A significa que é uma sequela definitiva. Vamos pensar. Se o cara chega na emergência com franqueal A, ou seja, não tem ausência de força motora e sensibilidade, ele não vai ter o reflexo bulbo cavernoso também. Porque pensa que tá tudo bloqueado. Então, tipo assim, tá tudo bloqueado. Não tem o reflexo e não tem a força motora e nem sensitiva do pé, digamos assim. Então você pensa, tá, pode ser um choque medular, ele pode ter um comprometimento definitivo, né, na coluna, mas pode ser só o choque medular causando isso. Se o reflexo volta, quer dizer que a medula já está normal de volta, tipo, já não tem mais aquela reação pós-trauma. Então quer dizer que o franqueal A é por causa de uma lesão definitiva. Se acontecer, pode acontecer também o contrário, a pessoa ter franqueal A, ausência de força motora e sensitiva, e não ter o reflexo. Daí, quando o reflexo volta, a pessoa volta a ter a força motora e sensitiva, entendeu? Então, essas jogadas assim que são legais de saber. Agora, vamos para falar exatamente do choque medular. Uma disfunção temporária, como eu falei, por ruptura fisiológica, ou seja, é um edema, um hematoma causado ali na região do trauma, uma resposta biológica do corpo. Não é estrutural, não é anatômico, tá? A etiologia não é conhecida até hoje. A resolução é em 24, 48 horas, como eu falei, e tem motricidade ausente, reflexos ausentes, sensibilidade ausente. Não necessita de tratamento, é autolimitada, é temporária, e deve ser diferenciado do choque neurogênico, que é com hipotensão, mas perda da resistência vascular. Escrevi errado ali. O choque neurogênico é uma lesão fisiológica, causa perda da inervação autônoma. Então, ele diminui o tônus vascular. Então, o sangue não volta tão bem para a região central do corpo. Fica uma hipovolemia relativa, digamos assim. Uma das características é justamente não ter alteração do débito cardíaco, porque a bomba cardíaca, o coração e o volume tá ok. Tipo, digamos que não, a pessoa não tá hipovolêmica. Então, tipo, a circulação tá normal e o coração também está funcionando normal. É só uma hipovolemia relativa, porque perdeu o tônus vascular por causa do choque neurogênico, tá? O tratamento é intervenção farmacológica para reforçar o tônus vascular periférico, para voltar mais sangue para a região central do corpo. Isso aqui é legal saber, porque eu falei, né? Provavelmente vai cair uma questão que vocês vão ter que diferenciar o choque medular do neurogênico do hipovolêmico. Então, o choque neurogênico é resultado da perda do efluxo simpático. Tipo, a pessoa tem um trauma na coluna e gera uma resposta biológica, digamos, imunológica quase, né? Da parte simpática. No choque hipovolêmico, não. É por causa de hemorragia. Hipovolemia, né? Perda de volume. Os dois vão dar hipotensão, justamente porque o hipovolêmico não tem volume e o neurogênico não é que não tem volume, mas o sangue não está circulando efetivamente. Então, você vai ter uma hipotensão, uma pseudo-hipotensão. Não sei se estão me entendendo. Como que vai ser a diferença aqui, ó? O hipovolêmico vai dar uma taquicardia, porque o coração vai tentar compensar a perda de volume, batendo mais e tentando espalhar mais sangue para o corpo. Já o neurogênico é uma bradicardia, tá? Lembra que a bomba cardíaca funciona até que normal. As extremidades estão quentes. Por quê? Porque tem sangue nas extremidades. Lembra que o choque neurogênico justamente perde o tônus vascular periférico. Então, o sangue tem dificuldade de voltar para a região central do corpo. Mas na parte das extremidades, os dedos, nariz, pé, eles têm sangue. Então, tipo, a extremidade está quente. Já no hipovolêmico, a extremidade está fria.
justamente porque perdeu o volume sanguíneo total. O débito urinário está baixo no hipovolêmico porque não tem volume, e no neurogênico está normal, porque o volume está mantido. Então, a filtração glomerular é a mesma. O tratamento do choque neurogênico, se você errar essa diferença, basicamente, e tentar fazer ressuscitação por fluido, que seria o tratamento do choque hipovolêmico, num choque neurogênico, em vez de usar vasopressor, que é justamente o tratamento do choque neurogênico, para aumentar o tônus vascular, você pode ter uma sobrecarga de volume e gerar edema pulmonar e outros problemas, assim. Então, é muito fácil de diferenciar e muito importante. É só tipo, vocês verem bradicardia, taquicardia, extremidade fria e quente e o débito urinário. E por último, sobre trauma de coluna, tem as mielopatias, né? Que são os reflexos patológicos de lesão do neurônio motor superior. Isso daí também não sei se já caiu em neuro ou se vai cair. Aqui eu só vou dar uma pincelada mesmo. O Babinski, no caso, se fazer aquele movimento na sensibilidade ali na parte cutânea plantar, e o normal é todos os dedos fletirem, e o anormal, que demonstra justamente uma lesão do neurônio motor superior, é o hallux olhar para cima, digamos assim, ele olha para o problema. É como o Carvalho fala, né? O Oppenheim é parecido, você estimula a crista tibial na direção crânio-caudal, e o hallux também olha para cima, olha para o problema. E o Hoffman, você vai estimular a unha do dedo médio e o paciente vai fazer uma flexão do indicador do polegar. Tá. Vamos agora para lesões do membro superior. Luxação acromioclavicular. Isso daí eu também passei no último slide lá, da P1. Então, isso daí vocês já devem saber boa parte, né? O mecanismo é por impacto direto, queda sobre o ombro lateralmente e o braço fechado, o braço em abdução. Geralmente, por exemplo, jogando futebol, leva uma trombada e cai em cima do próprio ombro lateralmente, né? Não é uma emergência ortopédica, justamente é a exceção das luxações, né? E tem que saber diferenciar do sinal da dragona, que é para luxação glenomeral, né? Isso vocês já sabem fazer. O raio-x de clavícula você vai fazer sempre bilateral, porque você vai ter que avaliar a altura da clavícula para a escápula e para o húmero. Então, você vai fazer isso dos dois lados para ver se a altura que está em comparação com o lado normal, no caso. E o tratamento aqui tem os graus da lesão, tá? É, eu não sei se isso é muito importante, assim, eu botei mais para o desencargo. O grau 1 e grau 2 é conservador. É, Percebam que o grau 1 e o grau 2, tipo, o grau 1 nem chega a ter uma ruptura total de um ligamento, e o grau 2 tem um só ligamento rompido, né? O grau 3 já são todos ali rompidos, e daí, tipo, é meio controverso se faz um conservador ou definitivo, ou cirúrgico no definitivo, e daí grau 4 para cima é cirurgia. Então, é isso aí. Agora, a luxação glenomeral é a articulação mais luxada que tem. Se vocês forem numa emergência ortopédica, ela aparece quase sempre, né? A luxação anterior, ou seja, a cabeça do húmero vai para frente da glenoide, é mais comum do que a posterior. Se não me engano, a posterior, no mecanismo de trauma, é convulsão ou choque elétrico. Então, não é comum, né? A anterior é a mais comum de todas. Tem o problema de recidiva, porque quando você luxa, a articulação ali fica frouxa, então tem a chance de se não cuidar direito, ou se tiver um desses fatores aí, fazer uma recidiva de luxação, ficar luxando com mais facilidade, luxa 5, 6 vezes, e é justamente ser jovem, a intensidade do trauma inicial, que vai, tipo, afrouxar mais ou menos a cápsula articular, ter o grau da atividade da pessoa também, né? Se a pessoa luxou e ela é, tipo, um atleta que usa o braço e, por exemplo, um tenista, a chance maior de luxar de novo, né? Porque usa a articulação com muito mais intensidade do que uma senhora, por exemplo, né? A maturidade do esqueleto também é importante e homens, porque sempre sempre estão aí. O diagnóstico, você faz anamnese, exame físico, vê o sinal da dragona lá no slide da P1, eu diferenciei bem inclusive da luxação acromioclavicular. O raio-x é complementar, você faz o AP verdadeiro, o Y escapular e o axial, né? O tratamento, a anestesia não funciona, você vai ter que botar no lugar, sem anestesia mesmo.
A redução fechada é feita em 100% dos casos, praticamente, e você vai geralmente fazendo andar na emergência mesmo. A pessoa vai lá, faz o raio-x, volta, no consultório você coloca no lugar. Tem as manobras aí, acho que não vai cobrar o nome da manobra. Essa aqui é a Despaso, que é a mais utilizada, para fazer uma tração usando a gravidade e vai dar uma rotação ali, tipo, uma pronospinação ali do braço da pessoa. Se não funcionar, você pega o lençol e faz a tração com rotação, e daí tem Stimson, hipocrático e tal. Se não der certo de maneira alguma, às vezes a luxação, a cabeça do húmero deu uma entalhada ali na parte de baixo da glenoide e não quer sair de jeito nenhum. E a pessoa também, lembrando, né? A gente está fazendo a tração para auxiliar a redução. Só que toda aquela musculatura em volta, manguito rotador e etc., deltoide, a pessoa com dor vai contrair para tentar tipo cuidar e proteger a área, né? Porque ela tá com dor, é meio que reflexo. Então a gente vai fazendo a tração, conversando com a pessoa, deixa a pessoa falar e tal. A hora que a pessoa relaxa um pouco ali, geralmente volta pro lugar. Mas tem vezes que não acontece isso, como eu falei, às vezes a cabeça do número está muito entalhada na escápula, ou enfim, e daí você vai ter que subir a pessoa para o centro cirúrgico só para sedar ela. Bota Propofol nela, a hora que ela apagar, daí você pode usar força, né, para poder botar no lugar e a pessoa tá com a musculatura toda relaxada, né? Então daí vai rápido. E, em último caso, uma redução aberta, vai ter que abrir o ombro da pessoa e botar no lugar. Mas isso aqui praticamente não existe. Fratura do antebraço. Eu falei também na P1, né? É uma articulação funcional. Lembrando que o rádio roda em cima da una, então vocês podem ver que aqui, ó, o rádio sempre roda, a una fica parada. Então é como se fosse uma articulação. O mecanismo do trauma geralmente é trauma direto, alta energia, por exemplo, automobilístico, agressão, ou queda. A pessoa pode cair de queda de nível ou queda de altura se for uma pessoa idosa osteoporótica, por exemplo. Trauma esportivo. E fratura isolada tem a fratura do cacetete, né? Que a pessoa leva um golpe direto na unha. Então, o cacetete porque o policial ou o militar vai bater na pessoa com a barra de ferro. E a pessoa, para proteger, faz assim, ó. E daí bate bem aqui e faz uma fratura localizada só na una. Não envolve o rádio. O exame físico tem que avaliar, tem que fazer exame neurológico, avaliar tecidos moles. A síndrome compartimental querendo ou não, muito importante, até comum no antebraço, e ver os padrões de lesão. Aqui são três padrões que o Oliveira cobrou na nossa prova. Não sei se o Lucas deu enfoque na aula de vocês, mas o Oliveira cobrou, que é o Montega, o Galeazzi e o Essex Lopresti. Vamos focar primeiro nesses dois primeiros, o Montega e o Galeazzi. Decorem um que o outro é o contrário. O Montega é a fratura da una proximal e a luxação da cabeça do rádio. Galeazzi é a fratura do rádio distal e luxação da una distal. Como é que vocês podem... Eu fiz um esquema para ver se vocês conseguem decorar mais fácil. Montega, fratura proximal e luxa proximal. E o Galeazzi, fratura distal e luxa distal. Mas tem uma lógica por trás disso, não é simplesmente porque isso acontece. A lógica é que no Montega você vai fraturar a una proximal e a extremidade menor do rádio é justamente proximal também, que é aquela cabecinha bem pequenininha do rádio. Então tá perto do trauma e é a parte menor do rádio, então é mais fácil de luxar. E no Galeazzi é justamente o contrário. Você vai fraturar o rádio distal, que na parte do punho é o osso maior, e aí a una na parte do punho tem aquele processozinho estiloide ali bem pequeno, então é mais fácil de luxar também. Tentem usar essa lógica. E o Essex Lopresti é uma dissociação radioulnar. Não necessariamente chega a fraturar os dois ossos, assim, mas aquela junção ali dos dois ossos dissocia. Então isso é bem, bem complicado e é bem raro também. O tratamento, se tem dois ossos fraturados, ou esses três casos acima, é cirurgia. Lembrando que, quando é articulação, muito dificilmente você vai tratar com conservador. E o antebraço é uma articulação funcional. Então, lembrem dessa forma. A fratura isolada da una, que é a fratura do cacetete, tem que saber daí quais são os critérios para saber se ela é cirúrgica ou não.
Se tiver um desvio menor que 50% e angulação menor que 10 graus, você faz uma redução mesmo e imobiliza, conservador. Tá, fratura do rádio distal. Geralmente, mulheres idosas é a fratura osteoporótica mais comum e homens jovens. Daí são quatro tipos de fratura mais comuns, né? Não necessariamente as fraturas são sempre nessas quatro classes, mas essas são as mais comuns. Fratura de Colles é a fratura do rádio distal mais comum que tem. Extra-articular com desvio dorsal, ou seja, a cabeça do rádio que fraturou, ela desvia para dorsal, ela vai para trás. A deformidade em dorso de garfo, bem conhecida. A fratura de Smith é também extra-articular, com desvio volar, ou seja, ao contrário, a cabeça do rádio fraturada vai para a parte anterior da mão, digamos assim, para a parte volar. E geralmente é queda sobre o dorso da mão fletida, então você cai no chão assim, ó, dessa forma assim, ó, não sei se vocês estão vendo. Essas duas aqui, então, as duas são extra-articulares, isso é importante porque é melhor, né, ser extra-articular do que intra-articular, uma forma calo-ósseo, mais fácil de colar, e etc. E daí só saber da diferença de dorsal para volar. Eu até fiz um risco aqui, ó, pra vocês lembrarem. Ó, a de Colles faz esse S dessa forma e a de Smith dessa forma aqui, ó, tá? Tem a fratura de Barton, que daí é intra-articular, pega a margem dorsal ou volar do rádio, então ó, pega ou volar ou dorsal, é instável, justamente porque é articular, e a fratura de Schoffer é intra-articular parcial. Ela não chega a pegar o osso como um todo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, nessa radiografia, que ela pega aqui o processo estiloide do rádio, mas aqui no perfil, ela não faz uma linha completa, ela não passa o osso inteiro, ela faz uma linha parcial só, diferente da Barton, que é total, ela vai de um lado até o outro, tá? O tratamento conservador é redução e imobilização, e o cirúrgico se for instável. No caso instável, se for articular, ou enfim, e fratura intraarticular desviada, fratura exposta, fratura do carpo associada ou fratura bilateral, entendeu? Então, é isso aí. Fraturas do fêmur proximal. Agora também lesões no membro inferior, né? Cabeça, colo do fêmur, transtrocanteriana e subtrocanteriana. Isso que é considerado o fêmur proximal. Então, a cabeça, o colo, transtroque e subtrocanteriana. Abaixo disso seria diáfise de fêmur já, né? Mulher é mais comum. 90% dos casos, o paciente é acima de 65 anos. Essa é uma fratura bem comum de idoso, que cai da própria altura, assim, escorrega, cai, quebra o fêmur. 70 anos, 80 anos, começou com uma osteoporose e quebra o fêmur. Fatores de risco: IMC baixo, sedentarismo, tabagismo, osteoporose, 85% dos casos, e sarcopenia, né, que está relacionado. O exame físico, você vai ver a rotação externa e membro encurtado. Isso é coisa da P1 também, né? Daí, até na época tinha gente tirando dúvida comigo. Ah, não, mas qual das duas? É transtrocanteriana ou de colo que vai ter a rotação externa e membro encurtado? As duas. As duas têm. A diferença é que a transtrocanteriana, ela é extra-articular. A articulação, ela vem até que assim, a articulação com acetábulo, né? Então, ela é extra-articular, ou seja, quando ela fratura, ela vai desviar mais, porque está fora da articulação, então ela vai encurtar mais e vai rodar mais. Além disso, vai sangrar mais também, porque não está dentro de uma cápsula articular. Então, basicamente é isso. Quando você vê um membro bem encurtado, bem rodado, você pensa em transtrocanteriana, mas pode ser uma de colo também. Mas a de colo vai ser menos encurtamento e menos rotação, tá? O tratamento, primeiro, você vai fazer uma compensação clínica, porque isso não é uma fratura qualquer, né? A pessoa vai estar descompensada, de certa forma, sangra pra caramba, dependendo do trauma, pode ser até um trauma, um tipo de um politraumatizado e tal. E tratamento conservador, se não tiver desvio e condições clínicas bem desfavoráveis, tipo uma senhora, um senhor muito debilitados, com bastante problemas de saúde, daí você tenta evitar fazer uma cirurgia nessa pessoa, né? Mas, de maneira geral, fratura de fêmur é cirúrgico, né? Ela vai estar desviada a maioria das vezes, então daí você tem que fazer tratamento cirúrgico. Aqui estão só alguns esqueminhas de como se faz a fixação.
Essa aqui é a fratura transtoracoteriana, que é de colo, né? A prótese, que é uma opção que você daí tira toda essa parte daqui do fêmur e bota uma prótese para articular com o quadril, é para maior de 60 anos. Não deambuladores, você faz uma parcial e quem é deambulador, quem consegue andar ainda, você faz uma total, tá? Agora a fratura de diástase de fêmur. Diástase de fêmur é a fratura do trauma de alta energia, muito mais do que a de fêmur proximal. Acidente automobilístico de via de regra, tá? 16% são expostas, é um valor bem grande. Aqui tem as fraturas e lesões do painel do carro, né? Então, é de patela, fêmur proximal, fêmur distal e diáfise, né? Faz parte desse tipo de fratura. Ou o motoqueiro também, que é ejetado e também quebra fácil daí, né? Todo paciente com fratura de fêmur deve ser manejado com politrauma. Então, porque você pensa, né? O cara bateu o carro e quebrou o fêmur, que é o osso mais forte do corpo, alguma outra coisa pode estar quebrada também, provavelmente, né? Então, manejar ele como politrauma, tá? Tratamento, para fazer a diferença de controle de danos ou early total care, isso é coisa da P1, mas ainda assim pode cair, né? E lembrando, fixador externo para controle e early total care é a haste intermedular, que é o padrão ouro, né? Vai depender do quadro clínico e lembrar que é um trauma de alta energia, né? Atração cutânea ou esquelética pré-operatória. Isso aí eu acho que algumas pessoas podem estar em dúvida, né? O que acontece? Eu até botei um exemplo, né? Paciente chega às 11 horas da noite na emergência, fratura de ácido de fêmur. Está estável, tá? Se alimentou pela última vez às 10 horas. Ortopedistas de plantão conseguem encaixe para realizar a cirurgia definitiva às 8 horas. Vamos analisar esse caso aqui. O cara chega às 11 horas, está estável. Se está estável, pode ser feito um early total care, né? Então, seria ideal, inclusive, né? Pode ser feito também um fixador externo? Pode, só que, pô, vai ter que fazer um fixador externo para depois de uma semana entrar no hospital, pegando leito de UTI ou de quarto, chance de contaminação maior, chance de infecção, de sepsis, sei lá, para depois fazer um tratamento definitivo, que é uma cirurgia de haste. Então, sempre que der, é preferível fazer tratamento, o early total care, né? Daí, no caso, ele teria que passar por uma cirurgia que é bem maior do que um fixador, só que ele comeu há 1 hora atrás. Então, tipo, como é uma cirurgia eletiva, tem que estar em jejum, né? Então, tentaram conseguir o encaixe para as 8 horas do dia seguinte. Então, eu falo assim, amigo, vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui, não vai comer nada, não vai tomar nada de água. Amanhã você é o primeiro a ser operado no hospital, vai já sair andando no dia seguinte, beleza? Beleza. Só que ele não pode ficar com aquele fêmur quebrado, desviado, a noite inteira esperando, né? Pode desviar mais, pode acometer mais partes moles, tem o risco de embolia gordurosa, né? Síndrome da embolia gordurosa. Então eles fazem uma tração. Essa tração cutânea é só usada nesses casos, quando o paciente vai ficar esperando no hospital por uma cirurgia definitiva. Aqui eu botei uma foto que eu tirei, uma tração esquelética, pode ser feita uma tração cutânea, que você meio que bota uma tala em volta da perna do cara para fazer a tração com peso. Essa aqui é uma esquelética, você passa um fio de Kirchner aqui na tíbia, e aqui toda essa geringonça aqui, bota peso, aqui são litros de soro, e ele vai ficar a noite inteira dessa forma, vai ficar tracionado, vai ficar mais alinhado, vai ficar mais controlado, e daí no dia seguinte vai ser operado direto e vai sair do hospital o quanto antes, entendeu? Essa é a ideia. Tá, fratura do platô tibial. Platô tibial, quando tem a fratura do platô tibial, geralmente a gente pensa em uma gravidade grande e acometimento de partes moles. Lembrando que o joelho é uma região bem nobre, assim, tem vários vasos, artérias, nervos importantes passando por ali. Então, as partes moles ali são geram bastante preocupação, né? Inclusive, a artéria poplítea passa logo ali atrás, uma artéria que jorra sangue. Então, tem que tomar o cuidado justamente com a dissociação e luxação de joelho também, que é muito, muito perigoso, justamente porque tem risco de lesão neurovascular. O mais comum do platô tibial, da fratura, são dois, né? Tipo, são dois lados, né? O lateral e o medial. É o lateral, justamente porque geralmente é causado por um estresse em valgo, tá? O raio-x que você vai pedir é AP, perfil e oblíquas, lembrando que a articulação não custa nada pedir oblíqua,
porque como a articulação tem mais de um osso junto, raio-x é bidimensional, então tem sobreposição. Quando você pede a oblíqua, você pode tentar separar um pouco mais os ossos na imagem, tentar ver eles um pouco mais separados, né? Se houver fratura, você vai pedir tomografia, porque, por exemplo, uma fratura assim ou assim, num raio-x você não vai conseguir ver a profundidade da fratura aqui, você não vai conseguir ver certinho o tanto de pedaços aqui, então você pede uma tomografia, tá? O tratamento, se não tiver desvio e se não for no planalto medial, é conservador. E se tiver desvio ou comprometimento planalto medial, é cirurgia. Então, se tiver na prova, não tem desvio e tem comprometimento planalto medial, é direto cirurgia, tá? Fratura da perna. 25% das fraturas da perna são expostas na tíbia e fíbula, né? Homem é mais comumente afetado na faixa dos 37 anos. É, o raio-x vai pedir AP e perfil, sempre incluir a articulação em cima e embaixo, né? Isso serve para tudo. Então, você tem até, por exemplo, voltando um pouco, fratura de antebraço. Tem que ver a articulação do punho, do cotovelo, né? Aqui mesmo a lógica. Fratura de tíbia, tem que ver o joelho, tem que ver o tornozelo. Tratamento é conservador se for um desvio muito pequeno, se for fechada, de baixa energia e criança, né? Criança, vocês vão ter, acho que na P3, né? A parte de ortopedia pediátrica, criança consegue remodelar muito melhor, então acaba que tem uma margem maior para tratar conservador, né? E o cirúrgico, se for exposta, se o paciente for politraumatizado, se tiver desviada, se for de alta energia, e joelho flutuante, que é quando você fratura o fêmur, a tíbia e a fíbula, então meio que o joelho fica sem estruturas, né? E o padrão ouro para tratamento da cirurgia é haste intermedular na tíbia, assim como os ossos longos, né? Fêmur, húmero, é haste intermedular. Fratura do tornozelo. A maioria das vezes são lesões de baixa energia. Não é o caso desse amigo aqui, né? Mas geralmente você tem uma entorse do tornozelo, acaba fraturando a fíbula, por exemplo, distal ali. Sempre avaliar a fíbula inteira, desde o joelho até embaixo, porque no mecanismo de entorse, você pode transmitir uma energia que vai ser irradiada lá para a fíbula proximal e fazer uma fratura lá. O quinto metatarso também tem que ser avaliado. Você vai palpar ali no quinto, bem na base do quinto, e vai ver se a pessoa tem dor, porque é uma fratura também por avulsão bem comum. O raio-x para avaliar a sindesmose da tíbia e da fíbula é o AP com rotação interna. Então, esse aqui seria, por exemplo, um AP, né? Você faz uma rotação, você consegue ver o espaço entre os dois ossos, né? Tem a classificação de Weber, são três tipos, é bem tranquila. A, B ou C. A é abaixo da sindesmose, B é na altura da sindesmose, C é acima da sindesmose. Bem tranquilo. Tratamento. Aqui eu tentei enxugar, porque ele botou lá um algoritmo bem grande, né? Uma tabela lá. Malelo medial, se tiver desviado, cirurgia. Sem desvio, conservador. Malelo lateral, se tiver instável, é cirurgia. Se tiver estável, conservador. Assim como tudo que a gente falou até agora. Bimaleolar ou trimaleolar, para quem não sabe, existem três maléolos no tornozelo. Anatomia a gente só aprende dois, né? Mas tem o maléolo medial, que é da tíbia. Tem o maléolo lateral, que é o da fíbula, e tem o malelo posterior, que também é na tíbia, que é uma protuberância posterior na tíbia. Então, pode ser uma fratura maleolar medial, maleolar lateral, bimaleolar ou trimaleolar. Se for bi ou trimaleolar, tiver desvio, é cirurgia. Sem desvio, conservador. Suprassindesmótica, no caso na fíbula, né? Se for o terço distal, é cirurgia. No caso, essa aqui, por exemplo. Se for os dois terços proximal, e a sindesmose estiver instável, sindesmose aqui no meio você vai avaliar isso com tomografia, por exemplo, daí a cirurgia, se tiver estável, conservador. Então, gente, na dúvida, se falar estável ou sem desvio, conservador. Se falar instável ou desviado, é cirurgia. E o pilão tibial, que é justamente a articulação da tíbia com o pé, é cirurgia, é uma articulação, né? Beleza, aula 4. Lesões tendinosas e nervos periféricos. Aqui foi quando eu comecei a suar um pouco fazer o slide,
porque eu não tive essa aula, não dessa forma, pelo menos. Tentei, enxugar da melhor forma possível e focar no que eu acho que é importante, mas eu não tive a aula, então eu não sei aonde que deu realmente os enfoques. Depois vocês me falem aí se faltou alguma coisa, tá? Vamos lá. Dos tendões flexores da mão, tem essas zonas de Verdun, que daí tem zona um, 2, 3, 4, 5. A zona 2, a meu ver, é a mais importante, que eles chamam de no man's land, né? Até para um cirurgião de mão tem um pouco de medo disso. Por quê? Tem o quiasma de Camper. O quiasma de Camper é onde os dois tendões flexores da mão, o superficial e o profundo, eles se interligam. Então, essa é uma região bem difícil assim de tratar, digamos assim, porque essas estruturas são perfeitamente montadas ali e para ficar perfeito de novo é complicado, entendeu? Beleza, daí o resto eu acho que não vem ao caso. O diagnóstico, você fazer exame físico do flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos, como está sendo feito aqui. O flexor superficial vai fazer a flexão da falange média e distal, e o flexor profundo só da distal. Então, você vai isolar dedo a dedo e fazer essa avaliação. O tratamento, na zona 2 tem o pior prognóstico, como eu falei. Sempre reparar ambos os tendões nessa região e tentar o máximo possível fazer com que o paciente tenha mobilidade precoce pós-cirurgia para evitar aderência, né? Assim como só fazendo um gancho, tipo, em gastro, né, que tem aquelas aderências híbridas no intestino, né? Pode acontecer também com os tendões. Então, essa é a ideia, tá? Tem a cascata de flexão dos dedos, que é quando o dedo fica nesse formato aqui assim, que é uma complicação. Tem a reabilitação, o foco é no retorno rápido da mobilidade, justamente porque eu escrevi ali, né? Evitar aderência, fazer com que a articulação deslize melhor e tal. E complicações, rigidez, aderência e aquele quadriga lá que ele passou na aula, eu não botei aqui porque eu não acho que seja muito relevante, assim. Tentei focar mais nessa questão da zona, do quiasma e no exame físico, né? Que na verdade não tem muito o que explicar, mas é bom saber que o flexor superficial faz a flexão da falange média e o profundo da falange distal. Tá, tendões extensores. Tem as bandas sagitais, que mantêm centralizado o tendão. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, o diagnóstico é clínico, daí você faz ativo e passivo, né? Flexão do punho, você pode testar, né? Por exemplo, faz a flexão passiva do punho, ou seja, você faz a flexão no paciente e normalmente faz uma extensão passando dos dedos junto. Você vai testando os tendões dessa forma, né? O tratamento, você vai fazer nos mesmos padrões de sutura dos tendões flexores. Ele botou um monte de tipo de sutura nos slides também. Eu não acho que seja o caso de cobrar esse tipo de coisa, mas é os mesmos padrões, a mesma lógica, né? Tem que mobilizar os tendões, ou seja, o dedo inteiro, no caso, por 4 semanas, com o dedo estendido, para não ter tipo, para deixar o tendão relaxado, digamos assim, né? Fazer em 40 graus em flexão e punho em extensão de 30 graus, fazer meio que como se fosse uma posição assim, para deixar ele em posição neutra, né? E nervos periféricos, eu botei aqui os tipos, então tem a neuropraxia, tem a axonotomese e tem a neurotmese, que daí é total. Isso aqui só botei por curiosidade, né? Essa é a classificação de Sunderland. O tratamento cirúrgico tem que levar em conta material especializado, né? São materiais feitos para anastomoses, digamos assim, de nervos, então é algo bem, bem delicado. Mais precoce possível para ter um prognóstico melhor. Sutura não absorvível para os nervos e pontos sem tensão. O melhor, no caso, é realizar a enxertia que tensionar os nervos, no caso. O tensionar os nervos não é mais uma prática usada hoje em dia nessas cirurgias. Eu vi que ele botou no slide, né, que muda bastante as condutas, né? Beleza.
lesões musculares e ligamentares. Aula 5. O mecanismo é geralmente na contração excêntrica, que é justamente no alongamento da fibra sob pressão. Então, a concêntrica, quando você aproxima a origem e inserção do músculo, e a excêntrica é quando você alonga o músculo. A junção miotendínea, 80% das vezes é o local lesionado. Músculos biarticulares e fibras de contração rápida, geralmente também são os mais lesionados. Sarcopenia é algo muito importante que aqui eu dei uma pincelada porque tem a aula também do Lucas falando sobre, mas a partir dos 50 anos que começa a notar a sarcopenia, a deterioração da massa muscular e perda de força, que você consegue ver numa tomografia, né, a densidade muscular dessa estrutura comparado com essa, né, quanto foi trocado por tecido conjuntivo e gordura, né, fatores de risco para sarcopenia, hipogonadismo, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, obesidade, anemia, osteoporose e a falta de exercício, que é o principal fator de risco e é um fator de risco mais modificável, né? Porque a pessoa ter síndrome metabólica, diabetes tipo 2, anemia, hipogonadismo são doenças, né, que a pessoa tem que tratar. Agora, fazer exercício físico é algo, digamos que fácil da pessoa fazer se ela quiser, né? E é o principal fator de risco para ter sarcopenia. O diagnóstico para sarcopenia é a avaliação da composição corporal por densitometria, força muscular por hand grip, então a pessoa vai fazer meio que a força puxando peso com a mão e vai avaliar quanto que está normal ou com a força foi reduzida, e a velocidade de marcha da pessoa também. Vamos para rupturas musculares. Ruptura muscular, a tensão gerada excede a capacidade têncil do músculo. Então, a ruptura é justamente por isso, né? Fatores de risco para ruptura muscular. Musculatura excêntrica, estado nutricional, hidratação. Então, se está com um estado nutricional baixo, mal hidratado, é um fator de risco para ruptura de músculo. A idade da pessoa e os fármacos que ela usa. Tem as classificações do Consenso de Munique, que é grau 1, lesão funcional, ou seja, não teve uma ruptura muscular propriamente dita. Grau 2, a ruptura de poucas fibras, mas o músculo continua funcional. Grau 3, a ruptura de numerado, escrevi errado ali, número moderado de fibras. É possível palpar um pequeno gap, mas não se atenham a isso, porque é justamente essa característica do grau 4, né, que tem uma ruptura total do músculo. Então você consegue até ver um gap assim na musculatura da pessoa. Você consegue palpar tipo a, o buraco ali da musculatura. Beleza. Quais exames de imagem você pode fazer? O ultrassom é rápido e barato, mais operador dependente, como a gente já sabe. E a ressonância magnética é muito mais específico e sensível, mas é um exame de alto custo. Então, por exemplo, não tendo uma emergência de hospital para esse tipo de caso, só se usa mesmo em trauma raquimedular, síndrome da cauda equina, por exemplo. E tende a superestimar também. Uma lesão que às vezes não é muito grande, na ressonância aparece uma mancha muito grande, então tem que tomar cuidado com isso também. A história natural da ruptura. Na fase 1, que demora de 3 a 7 dias, é a destruição realmente da região lesada. Na fase 2, é o reparo, que é de 4 a 21 dias, que justamente vai regenerar a miofibrila e formar tecido conjuntivo cicatricial no local. E a fase 3 vai remodelar, é de 14 dias a 14 semanas, né? Vai maturar as miofibrilas regeneradas e vai recuperar a função do músculo, tá? A complicação da ruptura muscular é a fibrose, e para evitar isso, tem que fazer fisioterapia precoce. Você não pode deixar o músculo parado por muito tempo, senão você não vai esperar a remodelação inteira para voltar a usar o músculo. Você tem que fazer fisioterapia precoce para justamente evitar a complicação de fibrose. O tratamento é conservador na maioria dos casos. A cirurgia é só se perder a função mesmo, que é no grau 4, que é a ruptura total. Na fase aguda do tratamento conservador, são usar aquele Price, né, para pessoas em geral, e o Police, que é para atletas, né, que já começa a usar mais o membro, para atletas que têm estrutura para poder tratar, por exemplo, um jogador de futebol de um time grande, não é a prática do SUS, né?
E esse Peace and Love, que é basicamente proteger, elevar, gelo, compressão, essa é a ideia geral da fase aguda, né? Evitar anti-inflamatórios não esteroidais, porque retarda a fase de cicatrização. Então, se ater mais ao gelo mesmo, elevar o membro, proteger, um analgésico, mas o tório não abusar. Lesões ligamentares, geralmente causado por uma entorse, né? Então, o primeiro grau é leve, envolve poucas fibras e não tem estabilidade, se recupera em dias. O segundo grau é moderado, lesa um número maior de fibras, perde um pouco mais a função, tem uma instabilidade moderada, é o meio termo, né? E não é demonstrado em exame físico. Então, tipo, você vai fazer uma estabilidade que no exame de imagem, por exemplo, você vai ver que está instável. Tem também, por exemplo, raio-x de tornozelo com carga, ou seja, a pessoa vai, para fazer o raio-x do tornozelo, ela vai se apoiar com a ponta do pé num degrau e vai bater a foto e daí vai mostrar que a articulação deu uma abrida, tipo, ela ficou um pouco aberta ali, quando fez a carga. Isso é demonstrar instabilidade. No exame físico não vai dar para ver essa instabilidade, muitas vezes. O tratamento também é conservador, com órtese e físio, né? A órtese, no caso, aquelas botinhas ou enfaixamento, né? O terceiro grau, que é grave, é a interrupção completa com instabilidade demonstrada em teste de estresse. Então, você vai testar ali e vai ver que está instável com a tua mão, entendeu? O tratamento é cirúrgico, de maneira geral. A ruptura completa e isolada é rara. Geralmente, quando você tem uma ruptura, você lesa outras partes junto. Então, você vai lesar o LCA, por exemplo, do joelho, geralmente vai ferrar um pouquinho algum menisco, ou vai ferrar um pouquinho um ligamento colateral medial, ou, enfim. Tem a tríade infeliz do joelho, que rompe o LCA, o LCM e o menisco medial, né, o ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial e menisco. O exame físico para esses ligamentos, o LCA, LCP, é a gaveta, o LACMA, o pivô shift para colaterais, que é justamente você vai pegar, como está na imagem aqui, na verdade, então você vai puxar a extremidade para você, vai empurrar o joelho, e assim você vai ver que esse ligamento aqui onde está apontando com a seta, ele não está segurando tanto a perna. A perna não era para correr tanto para esse lado, entendeu? A imagem, a ressonância é padrão ouro para avaliar partes moles, né? E o tratamento, você vai retirar a carga, proteger e etc., como anteriormente, mas muitas vezes vai precisar de reconstrução cirúrgica, né? Se for uma lesão completa, geralmente LCA e LCP, menisco, no joelho é feito com artroscopia, e é uma reabilitação progressiva. Beleza. Entorse de tornozelo, 85% das vezes é por mecanismo de inversão do pé, então você vai lesar o complexo ligamentar lateral, que você vai pegar o pé e você vai fazer uma inversão para lateral. O que estabiliza o tornozelo em varo, tá? É o ligamento fíbulo-talar anterior, que é o mais lesado, é o mais fraquinho, tá? Esse aqui, ó. Daí tem o fíbulo-calcâneo, esse aqui, e tem o ligamento fíbulo-talar posterior, que é o mais forte. Então, quando a pessoa tem um entorse de tornozelo leve, geralmente ela machuca esse daqui, o fíbulo-talar, ou rompe totalmente, né? É muito frequente romper. O que estabiliza medialmente? É o ligamento deltoide, que junta a tíbia com o pé. É mais forte e é formado por 5 folhetos. Tá? Classificação anatômica. Grau 1, grau 2 e grau 3 são simples. É o estiramento do fíbulo talar anterior, lesão parcial, daí tem a lesão... Não, desculpa. Grau 1 é simples estiramento. Grau 2 é lesão parcial, e lesa um pouco, ela lesa mais um ligamento, e grau 3 é lesão completa de dois ou mais ligamentos, entendeu? Então, basicamente, a partir do grau 2 vai ter uma lesão já de ligamento, que é do fíbulo talar e mais algum. E a grau 3 vai ter uma lesão completa já, a partir do grau 3 só. O exame físico, você vai palpar desde a cabeça proximal da fíbula até o quinto metatarso, como eu já tinha falado também anteriormente, porque pode ser que com um mecanismo
e a cinética do trauma tem uma energia dissipada para uma região não óbvia, digamos assim, né? Que, tu torceu o tornozelo, mas pela inversão do pé, a energia pode subir pela fíbula e estourar a cabeça da fíbula proximal, ou a avulsão da base do quinto metatarso. Vai também avaliar ultrassom contra ressonância. Obviamente, ressonância é o padrão ouro, mas o ultrassom é mais barato, mais rápido, etc. E o tratamento, de novo, Price ou Police, anti-inflamatório, analgésico, tala para proteger, e vai reavaliar e reabilitar de acordo com o caso, né? Muleta sempre vai tirar o peso do corpo da lesão, porque se você continuar pisando, isso não vai deixar o ligamento parado, então ele não vai se recuperar tão rápido, né? E a cirurgia é a exceção da exceção. É para lesões completas, com fraturas associadas e desviadas, ou da sindesmose, ou falha do conservador. Mas o importante dessa parte é saber o tratamento conservador. Vamos para a osteoporose agora. A doença metabólica esquelética, caracterizada pela perda da massa óssea, leva à fragilidade do esqueleto e risco aumentado de fraturas, né? Porque o osso não está mais tão denso, então está mais fraco. Então, um trauma de menor energia fratura um osso que anteriormente precisava de uma energia muito maior para isso. É mais comum em mulheres, tem um aumento exponencial pela idade, e daí tem a densidade mineral óssea. O pico dela é dos 18 aos 30 anos. O pico da nossa densidade óssea. 60 a 80% da osteoporose tem uma origem hereditária, e fatores ambientais influenciam muito, assim como a sarcopenia também, que é exercício e nutrição, né? A menopausa na mulher diminui o nível de estradiol e estrona, então ela tem uma perda óssea acelerada, de 5 a 10 anos depois da menopausa, tá? A etiologia pode ser primária idiopática, que é o envelhecimento por si só, que daí diminui a absorção de cálcio, reduz a produção de vitamina D, etc. E a secundária, que é por alcoolismo, malignidades, uso contínuo de corticoide ou hipogonadismo. Beleza. O diagnóstico é feito pela densitometria óssea, geralmente do quadril e da lombar, que é o padrão. A densitometria óssea se estiver igual ou menor que 2,5 desvios padrão abaixo da média normal, é considerado osteoporose. É assim que você faz o diagnóstico. As indicações, tá? Mulheres acima ou igual a 65 anos e homens acima ou igual a 70. Homem é um pouco mais tempo para começar a fazer, porque vocês lembram, né, que mulher é mais comum e tem a questão da menopausa. Então, você começa antes da mulher o acompanhamento e o rastreio. Nas mulheres pós-menopausas e homem entre 50 e 69 anos com fator de risco para fratura, você também começa a fazer o rastreio. Mulheres perimenopausa, se houver fator de risco específico associado a baixo peso corporal, fratura prévia por pequeno trauma ou uso de medicamento de risco definido. Então, no caso, são riscos aumentados de fratura, né? Você também já começa a fazer, independente da idade. Adultos que sofreram fratura após 50 anos, então você começa a fazer um acompanhamento, porque após essa idade, a fratura pode ter sido patológica, não necessariamente por causa da energia em si, e sim porque ela está começando a ter uma osteoporose, uma osteopenia, então você faz essa investigação, né? Se a pessoa tiver anormalidades vertebrais radiológicas, também tem que avaliar, e adultos com condições associadas a baixa massa óssea, artrite reumatoide, uso de corticoides, tipo, ali deu o exemplo de 5 mg de prednisona por dia, por 3 meses ou mais, que pode sim desencadear uma osteopenia, osteoporose. E para fazer o acompanhamento, você faz a densitometria óssea uma vez a cada 2 anos. O tratamento primeiro, prevenção, né? Cálcio, vitamina D, exercício físico regular, principalmente atividade de impacto e prevenção de queda. Essa é a prevenção que a gente pode fazer. Suplementar cálcio, vitamina D, etc. Farmacológico, ali eu botei as doses da suplementação de cálcio e vitamina D, né? E daí aqui estão os tipos de fármacos, né? Reposição hormonal diminui o risco de fratura, mas tem muitos colaterais. Pode dar trombose venosa profunda, embolia, cânceres de mama, ovário, etc.
E daí tem essa outra classe, que é moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, que tem menos colaterais. Então, dependendo do caso, são mais indicados, né? Tem os bifosfonatos, que inibem reabsorção óssea e risco de fratura. Tem a calcitonina, que reduz risco de fratura de coluna. Tem um efeito analgésico da fratura de vértebras com pressão, então tem esse ponto positivo. E a teriparatida, que é anabólico, então estimula a formação, né, anabólico, aumenta a densitometria óssea, e reduz o risco de fratura. Tá? O tratamento ortopédico, esse era farmacológico. Ortopédico é tratar as fraturas em si, né? E você vai fazer uma avaliação clínica individualizada, porque já sai daquela parte de, por exemplo, não, porque fratura de diáfise de tíbia é haste medular, né? Tipo, não são mais coisas tão óbvias, né? Porque é uma doença, a osteoporose, uma doença bem séria do osso, então é uma avaliação bem individualizada. Então, por isso que acho que eles nem botaram na aula nesse caso, né? Só deram alguns exemplos. E, como eu falei, os fármacos vocês têm que saber ali aquelas doses, não sei quais que ele enfatizou mais na aula, mas acabei não botando aqui porque, primeiro que eu ia botar todas daí, porque eu não sei qual que ele deu enfoque, e eu ia ler tudo para vocês e isso não agrega em nada, né? Vamos para a sarcopenia. É a perda da massa e função muscular relacionada ao envelhecimento. 36% das pessoas acima de 70 anos apresentam sarcopenia, tá? Fatores de risco são relacionados ao envelhecimento, falta de exercício, então diminui o número de fibras musculares progressivamente a partir dos 50 anos. Isso reduz também em atletas, mas quem é sedentário reduz muito mais, né? Então, o exercício físico é algo que pode diminuir a progressão. O balanço hormonal, então, com o envelhecimento, a gente reduz a produção de hormônios anabólicos e de citocinas catabólicas aumenta. Então, além de reduzir os hormônios que fazem o anabolismo, formação, a gente aumenta a produção de citocinas catabólicas, né? Diminuição da capacidade do corpo em sintetizar proteína, mais a baixa ingesta, é outro fator modificável, a baixa ingesta, e a redução da quantidade e qualidade de células neurais motoras para desencadear movimento. Lembrando que sarcopenia não é só diminuir a musculatura, é também perder a função, perder a força da musculatura, tá? O diagnóstico, medidas objetivas de massa e principalmente da força muscular, tá? Faz a densitometria, faz a força muscular com hand grip e a performance física com a velocidade de marcha. Eu já tinha falado, né? Tratamento. Não existe um remédio, um fármaco para tratar, pelo menos não que seja aprovado, né? Os hormônios ali, GH e tal, praticamente são inefetivos porque eles aumentam a massa, aumentam o volume muscular, mas não aumentam a força e função. Então, acaba que não serve para nada. Lembrando que tem efeito colateral em cima, né? Então, não tem um custo-benefício algum. Testosterona e outros anabólicos tem um resultado moderado, mas tem alto risco de colaterais, como, por exemplo, câncer em mulheres, virilização, se usar testosterona. Moduladores seletivos dos receptores andrógenos estão em pesquisa, que eu tinha falado já em osteoporose. Alimentação é fundamental. Então, quais são os fatores de risco modificáveis que a gente pode mudar? É justamente fazer exercício, que acaba que não é um tratamento, né? É uma prevenção. E alimentação com alta ingesta de proteína. Com o passar do tempo, quanto mais a gente envelhece, menos a gente consegue digerir, e absorver proteína. Então, a gente tem que compensar isso. E aqui está um número que é recomendado de ingesta de proteína diária, que é de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo por dia. Vamos lá. Sétima aula. Joelho do atleta e osteoartrose. Vamos primeiro para a instabilidade patelofemoral. A patela é o maior osso sesamoide do corpo e a largura dela é maior que o comprimento, tá? A largura é o comprimento. Ela direciona e potencializa as forças do quadríceps. O quadríceps se insere nela e ela que ela que direciona toda a força do quadríceps para a perna. Tem os tipos de patela, de Weber. O tipo 1 e tipo 2, as facetas são mais simétricas. O tipo 3, que é a mais importante para essa aula, a faceta medial é muito menor do que a lateral, então essa aqui é a lateral, essa aqui é a medial, tá? E essa justamente que causa instabilidade e que geralmente está relacionada com a instabilidade patelofemoral. E a tipo 4 não tem uma faceta medial, tá? A trócula femoral, que é essa região aqui,
que é formada justamente pelos côndilos femorais anteriores, tem a porção lateral mais anterior, como vocês podem ver aqui, tá? Isso aqui é parte mais anatômica e geral, né? Tá, quais são os estabilizadores dinâmicos da patela? Tem o quadríceps, que tem o vasto medial oblíquo, que é o principal estabilizador dinâmico da patela. Tem o ligamento patelo-femoral medial e tem o trato iliotibial, que é mais responsável pela parte lateral da estabilização. Tem esse ângulo Q, que é o eixo de tração do quadríceps, vezes o eixo do ligamento patelar. Você faz aqui essas linhas, aqui é a patela, né? Você vai direcionar uma para a crista e a outra você vai direcionar se não me engano, para o trocânter aqui. E esse ângulo aqui, quanto maior o ângulo, mais instável é a patela, tá? Então, por exemplo, um genovalgo que tem o joelho bem para dentro aqui, esse ângulo vai ser bem maior, porque a crista vai estar reta aqui e o joelho vai estar para dentro, então pensa, a angulação vai aumentar. E com o genovalgo, aumenta o ângulo Q, dá mais instabilidade, tá? Anteversão femoral é quando tem meio que o fêmur gira no próprio eixo, também aumenta o ângulo. E a torção tibial externa também a tíbia gira no próprio eixo. São tudo coisas que a pessoa meio que nasce com isso, né? Então não tem muito o que fazer nesse caso. A clínica de agudo, né? É dor anterior e ao subir ou descer escadas ou morros, a pessoa não confia no joelho, né? Isso é algo bem, bem, bem falado assim, não confio, parece que vai sair do lugar. E a pessoa tem medo de, tipo, usar a perna com a força máxima, digamos assim, tipo, sair correndo numa escada, que ela acha que o joelho está instável e tal, né? Sente crepitar e tem edema também de joelho. O exame físico, a altura patelar sentado é avaliado, tá? A excursão patelar, que é o tracking, subluxa a extensão, então se faz a extensão e a patela dá uma subluxada. O ângulo Q, como já foi falado, e os testes de apreensão, que você vai meio que mexer manualmente na patela para ver se ela está estável ou se ela dá uma luxadinha. Tem o de glide, que é a mobilidade patelar, movimento passivo, ou seja, você que faz no paciente e você compara com o outro lado. E Zoller e Rabot você vai fazer uma compressão na patela e o paciente vai referir uma dor. Na imagem, o raio-x em perfil a 30 graus, que é esse aqui que eu estou falando agora, você vai traçar uma linha através da fossa intercondilar, lembrando que os côndilos aqui está em perfil, né? Mas o côndilo, ele tem um buraco no meio, onde tem o ligamento cruzado anterior, o posterior. Então, tipo, ele tem esse espaço interno aqui. Tipo assim, ó, isso aqui, ó. Agora dá pra ver. Então, você vai traçar a linha batendo nessa parede aqui, tá? E normalmente, essa linha dar de encontro com a parte inferior da patela. Se a patela estiver para cima, demonstra que a patela, tipo, tá deslocada, né? E mais, tem esse Insal-Salvati, que é essa técnica aqui para avaliar também. Você vai fazer um raio-x e vai fazer o comprimento do tendão patelar e vai fazer o comprimento da diagonal da patela. Vai fazer o comprimento do tendão patelar sobre o comprimento da diagonal da patela. Isso vai dar um valor que também eles usam para fazer essa avaliação. Então, tomografia e ressonância. A ressonância é justamente padrão ouro para dor no joelho, então também é usado para avaliar. Tratamentos vai reduzir a luxação, imobilizar a articulação e falar para pessoas usar muletas. Fisioterapia após uns 3 a 5 dias. É, o ideal é a pessoa recuperar o quadríceps, os flexores para voltar às atividades. Então, a fisioterapia o quanto antes, sempre essa ideia de quanto antes para reforçar a musculatura em volta da articulação, para a articulação ficar no lugar. Se for recidivante, tenta fazer fortalecimento muscular ou uso de órteses e cirurgia se tiver falha em pacientes jovens e saudáveis. Se é uma pessoa muito idosa e tal, digamos que não vale a pena submeter a pessoa a uma cirurgia, entendeu? Síndrome patelo-femoral. Sinais e sintomas de dor anterior no joelho. É relacionado à prática de atividade física, sobrecarga ou desequilíbrio muscular, tá? Tem a plica, são pregas sinoviais, que é remanescente embrionário que não foi absorvido. Então, normalmente é um achado de imagem, mas pode dar uma síndrome patelofemoral, que é uma dor
no joelho ali. Pode desencadear sinais e sintomas, tipo, após um trauma, pode encreptar. Nesse caso, você faz uma ressecção cirúrgica via artroscopia. Tem o Osgood Schlatter, que é essa aqui da imagem, que geralmente acontece em meninos, homens, uma faixa de 7, 14 anos, que praticam, por exemplo, atividade física. Um exemplo é futebol, e daí você vai ter uma isquemia transitória da apófise, não fechou aqui, né, a linha de crescimento do osso. O tratamento é conservador, porque é autolimitado. Assim que fechar, para, entendeu? Então, você vai fazer um tratamento conservador, analgésico e tal, não passa muito disso. Tem a tendinite patelar, que é o jumper's knee, que é para atletas de vôlei, basquete, tênis, que é uma inflamação do ligamento e do tendão patelar, pode ser ocasionado por instabilidade patelar ou não, né? Tratamento é reabilitação mais correção de gestos, porque geralmente você está fazendo um gesto errado e está dando um atrito errado ali na articulação. A cirurgia se falha no tratamento conservador ou se tiver uma rotura do tendão, tá? Tem a síndrome da banda iliotibial, que é o runner's knee, que é o atrito excessivo em joelho 30 graus. Ele tem os corredores de maratona, ciclistas e triatletas, tem o encurtamento da banda e enfraquecimento do glúteo, é a causa. O tratamento é mais ou menos assim, um price, mais anti-inflamatório e retorno gradual. Pode ser feita uma injeção de cortisona no local. Aqui eu botei uma imagem só para mostrar aonde que é a dor. Essa aqui é a banda iliotibial. Então, esse é o runner's knee, digamos assim, tem essa dor localizada aqui. E tem a síndrome da hiperpressão patelar lateral, que a patela é inclinada ou lateralizada. Isso gera um atrito durante a flexão, a flexo-extensão. Osteoartrose de joelho, também chamada de gonartrose, é uma doença progressiva e irreversível. Assim como toda artrose, né? É causada em mulheres acima de 60 anos com artrose primária e homens abaixo de 50 anos com artrose secundária. Artrose secundária por quê? Algo ocasionou isso. Então, a pessoa tem uma fratura que não consolidou direito e tal, e vai ocasionando essa artrose. Nas mulheres acima de 60 anos, é algo primário, é idiopático, simplesmente acontece. Ovário e eixo normal em 70% dos casos. A dor, quais são os sinais, né? Dor, rigidez, perda da ADM, falseio, derrame articular, diminuição da força, crepitação e deformidade. Tratamento conservador, você vai fazer mudança de estilo de vida e exercícios físicos. Tratamento da causa secundária, se houver, no caso mais em homens, né? Anti-inflamatórios e corticosteroides, assim como 90% da parte da reumato, né? Condroprotetores, ácido hialurônico, e isso é para evitar, tudo isso aí é para evitar a progressão da doença, porque como eu falei, a artrose não tem cura, né? E o tratamento cirúrgico é se tiver falha no conservador, você pode fazer indutores de cartilagem, membrana de cartilagem, de colágeno, que é o que estou mostrando aqui, aspirado de medula óssea, e prótese de articulação, que é nos casos mais severos. No caso, a artroplastia total de joelho dura aproximadamente 20 anos, para você ter noção. Então é mais recomendado para idosos, né? Porque se fazendo uma pessoa de 40 anos, com 60 mais ou menos, ela vai ter que fazer de novo. Então é mais recomendado para a pessoa que já está numa faixa etária que você não espera que ela tenha uma expectativa de vida tão grande ainda. É contraindicado fazer artroplastia, que é a prótese, né? Infecção ativa ou recente, obeso mórbido, infecção trato urinário recorrente ou osteomielite proximal. Osteoartrose do quadril, ou coxartrose, acometimento maior em idosos. A primária é sem causa aparente e tem um melhor prognóstico. A secundária é associada à doença pré-existente ou fator local conhecido, como um trauma de repetição. Fatores de risco: idade, sexo, raça, peso, história familiar, doenças reumatológicas, trauma de repetição, necrose da cabeça femoral, artrite séptica, entre outros. Tem vários motivos, que eu tentei botar os principais. A clínica é dor contínua e ao longo da face interna da coxa e joelho. Piora com carga, com frio e umidade. Início dos movimentos ou em repouso. Então a pessoa começa a fazer um movimento e começa a doer. Depois ela meio que vai acostumando ali, a dor para um pouco. A hora que ela repousa, ou quando vai dormir, ou quando acorda, tá com a dor. Existe uma restrição importante de ADM, tá? Sente crepitar, aumenta o volume articular e pode dar deformidade também. Aqui eu botei umas imagens, né? Essa aqui é
Por exemplo, aqui tem uma artrose, você consegue ver que não tem espaço, né, na articulação. Aqui tem um pouquinho mais, mas também tá feio. Essa aqui é uma artrose já bem avançada, pode ver que tá tudo deformado, tudo comido. O diagnóstico é clínica e raio-x. O tratamento conservador, mudança de estilo de vida, perda de peso de novo, fisioterapia, anti-inflamatório e corticoide. A cirurgia depende da idade, da etiologia, ou seja, do motivo, né? Atividades do paciente, ou seja, se o paciente é um paciente ativo, se o paciente ele é acamado, um paciente que já está acamado por algum outro motivo, ou anda de cadeira de rodas, por exemplo, você não vai fazer uma artroplastia do quadril, trocar uma articulação inteira do fêmur e do quadril da pessoa, sendo que ela não vai usar, né? Então, né, é meio lógico. ADM e a bilateralidade, se tem nos dois lados, por exemplo, né? Nos dois lados você vai ter que trocar, porque senão a pessoa não tem nenhuma perna boa. Então, tem vários tipos de cirurgia. Osteotomia preserva a articulação. É para a pessoa mais jovem e ainda a superfície de cartilagem. Pessoa mais jovem por quê? Porque, como eu falei, né? A artroplastia dura em média 20 anos. Então, se você fizer com a pessoa jovem, ela vai ter que fazer de novo, provavelmente no futuro. E se tiver superfície com cartilagem, porque daí, se não tiver superfície com cartilagem, daí acaba que não tem mais articulação, no caso, né? É osso com osso e vai ter que trocar por uma prótese. Artroplastia substitui a articulação, faz o conservador, artrodese avançada ou maior de 60 anos. E artrodese quando funde a articulação. Beleza. Ombro doloroso, síndromes compressivas e de impacto. Síndrome do impacto e lesões do manguito rotador, tá? O manguito rotador são 4 músculos: músculo supraespinhal, músculo infraespinhal, músculo redondo menor e o subescapular que está do outro lado dessa imagem. Lesões entre 60 e 70 anos, geralmente. Tendão do músculo supraespinhal é o mais comumente lesado, esse aqui é o mais frágil, digamos assim. E qual que é a ordem dos fatores? Você vai lesar o tendão do supraespinhal. Isso vai fazer com que o infraespinhal seja mais usado e vai também machucar. Ele perde a capacidade de estabilizar a cabeça do húmero, porque a função do manguito é justamente estabilizar a cabeça do húmero, tá vendo? Então vai ter o tendão do cabo longo do bíceps vai se tornar o principal estabilizador primário, tá? Isso vai gerar uma lesão do subescapular e vai fazer com que possa ter uma luxação da cabeça longa do bíceps, porque ele vai ser o único estabilizador, então acaba que ele é forçado. Isso vai gerar uma instabilidade e degeneração articular que dá uma artropatia do manguito, tá? Aqui eu escrevi errado. Tem 3 estágios. Estágio um é edema e hemorragia. Hemorragia localizada, né? Movimentos repetitivos acima da cabeça que geram. Então, por exemplo, na aula ele falou do cara que joga beisebol, por exemplo, né? Que lança a bola, ele faz um movimento acima da cabeça, repetitivo. Isso pode dar uma síndrome do impacto, estágio um. O estágio 2 é uma repetição da lesão ao longo do tempo. Então, tipo, estágio um é só edema e hemorragia. Daí chega um momento que lesou. Daí ele continua lesando. Não trata direito, não fazem nada direito, continua lesando. Dá o estágio 2. Isso gera uma fibrose do tendão, especialmente da bursa, né? Uma resposta do corpo para tentar controlar a situação. O estágio 3 é justamente a rotura do tendão, né? O quadro clínico é de dor, de início insidioso e de longa duração, região anterolateral do ombro, geralmente, que é onde se inserem os tendões. ADM é diminuída, obviamente, sente crepitar, perda de força e hipotrofia. Beleza. O exame físico tem os testes de Nier, Hawkins, Yokun, Jobe, Patti, Gerber. A maioria deles tem no slide da P1. E como já foi matéria da P1, não sei se eles vão cobrar na lata. Assim, o diagnóstico é pela história, o exame físico, os testes. Tem esse teste da xilocaína, que você vai pegar 8, 10 ml a 1% de xilocaína, de lidocaína, né? Vai jogar no espaço supracromial. Se tiver um alívio instantâneo, quer dizer que justamente é uma síndrome do impacto, né? Isso serve para diferenciar diagnósticos. Daí pode ser feito raio-x simples, mesmo sendo limitado, porque você está querendo avaliar aqui partes moles, né? Não osso. Só que tem sinais ósseos que sugerem síndrome do impacto.
que é uma osteopenia, cistos subcondrais, osteófitos, diminuição do espaço da articulação e deformidade humeral. Lembrando que o manguito rotador é responsável por manter o húmero no lugar, então se ele está lesado, o húmero pode sair um pouco do lugar, né? O ultrassom demonstra a espessura do tendão e da bursa, alterações da cabeça longa do bíceps, só que, como sempre é falado, né, ultrassom é examinador dependente, então esse é o ponto negativo. Tem que mandar para alguém que realmente sabe o que está fazendo, porque senão pode dar um falso negativo. E a ressonância é o padrão ouro para articulações, para partes moles, demonstra o tamanho e grau da lesão e alterações associadas. Aqui, achei que seria legal saber a forma do acrômio, né? Aqui são as três formas possíveis de acrômio. Tem o tipo 1, que é plano, o tipo 2 ou curvo, e o tipo 3, que é ganchoso. Tem meio que esse dente aqui. O tipo 2 é 81% das rupturas. Por isso que eu achei legal trazer aqui, porque é um número bem expressivo, né? Tratamento conservador, de 3 a 6 meses, para inflamação de bursa e tendão, lesões parciais em sedentário e lesão de último grau em mais de 70 anos, porque mais de 70 anos você não vai submeter a pessoa a uma cirurgia via de regra, né? Então, se a pessoa tiver uma atividade diária muito grande, etc., for bem estável, mas, de maneira geral, quando a pessoa é mais idosa, você evita esse tipo de coisa. Vai fazer o alívio da dor com Price, mais infiltrações ali na região acometida. Tentar ver a questão do estiramento capsular, como é que tá, pode dar fibrose, e o reforço muscular em volta, o exercício, fisioterapia, assim como tudo, sempre que você tiver um estiramento de tendão, de ligamento, ou uma ruptura de músculo, você vai sempre tentar reforçar o que está em volta, para deixar tudo no lugar, deixar tudo bonitinho, tá? A cirurgia é feita com descompressão subacomial, acromioplastia, reparação de tendões e músculos ou no osso, e em último caso, né, casos bem graves, artroplastia, que seria a prótese, trocar a articulação da glândula humeral por prótese. Agora, a última parte, síndromes compressivas, tá? A síndrome compressiva gera perda da mobilidade longitudinal do nervo, então o nervo fica comprimido em algum espaço, seja por osso, por músculo ou inflamação, hematoma. Doenças que predispõem: diabetes, hipotireoidismo, obesidade ou então uso abusado de álcool e tabagismo. Vamos para as síndromes em si. Síndrome do túnel do carpo é a síndrome mais comum, tá? E eu acho que seria a síndrome que, se fosse cobrar uma, seria essa, né? Lembrar que é do nervo mediano na altura do punho, né? Na altura do túnel do carpo. Sintomas sensitivos inicialmente, que podem evoluir para sintomas motores em casos mais avançados. Então, primeiramente, vai ter sintomas sensitivos somente. Vai conseguir mexer bem os dedos, vai só sentir a parte sensitiva, uma parestesia e assim por diante, né? Predomina do lado dominante da pessoa. Então, se a pessoa é destra, geralmente a túnel do carpo vai ser na mão direita. Por que isso? Porque a síndrome compressiva geralmente é causada por postura viciosa, por esforço. E aonde é mais frequente você fazer esse tipo de movimento é na tua mão dominante, é onde que eu vou escrever mais durante o dia, num formato, num formato não, numa posição errada e assim por diante na mão dominante, entendeu? Essa é a ideia. O diagnóstico é feito pela clínica, exame físico, tem o teste de Tinel e de Fallen, que eu botei no slide da P1, dei uma olhada lá também. Pode ser feito eletroneuromiografia e ultrassom, mas geralmente com a clínica e exame físico já mata. Tratamento conservador inicialmente, usando antibiótico, vitamina B, infiltrando corticoide ali no foco, imobilização noturna para proteger, a fisioterapia para melhorar o deslizamento tendinoso. Então, o nervo está comprimido no túnel do carpo. Você vai fazer fisioterapia para tentar fazer com que ele deslize melhor. E deslizando melhor, vai soltar o nervo das estruturas. Alongamento, mas exercícios aeróbicos também tendem a ajudar. Cirurgia é só na falha do conservador após 3 meses, ou se tiver atrofia tenar, tá? Ou sintomas muito limitantes, tipo, a pessoa não consegue usar a mão, por exemplo, né? Ou mais de um ano de evolução. Então, a pessoa está com síndrome do túnel do carpo há mais de um ano, tentou já fazer infiltração, tentou já usar antibiótico, já fez fisioterapia e não adianta, daí tem que partir para a faca mesmo.
Síndrome do pronador. Esse aqui eu botei a imagem porque não é tão comum. Também é o nervo mediano do antebraço. Do pronador, por quê? Porque o músculo pronador tem duas cabeças e o nervo passa entre elas. Então, o pronador redondo, né? Tem o pronador quadrado na parte do punho distal. O pronador redondo, que fica aqui perto do cotovelo, ele tem duas cabeças, o nervo mediano passa entre e pode ficar comprimido ali, já na síndrome do pronador. É causado por movimentos repetitivos com carga, tá? Na supinação máxima, você sente sintoma de parestesia do nervo mediano na mão. Então, quando você tem a síndrome, você faz uma supinação máxima, você vai sentir justamente o sintoma principal. Por quê? Porque na supinação você vai fazer o inverso do movimento do, do músculo, então ele vai ser comprimido. O tratamento é conservador na maioria dos casos. Síndromes compressivas, agora do túnel cubital e depois do desfilador torácico. Do túnel cubital, é aquele nervinho ulnar, que é aquele que a gente bate na quina, então todo mundo já sabe, é um nervo mais superficial aqui. Ele fica encarcerado no túnel cubital, com movimento repetitivo com o cotovelo fletido, tá? Fraturas desviadas do cotovelo também podem desencadear a síndrome. Gera parestesia do nervo ulnar na mão, no quarto, no quinto dedo, que é onde tem a inervação ali do nervo ulnar, ou pode gerar, em último caso, uma garra ulnar, em caso avançado ali. O tratamento, geralmente conservador, medidas educativas para prevenir a flexão excessiva errada, que é justamente a causa principal da síndrome. É, Uso de órtese noturna, justamente para proteger a região ali durante a noite, para não fazer um movimento errado, para não comprimir, não dormir em cima do braço, por exemplo, e machucar. E as medicações, assim como as outras síndromes ali, né? Você faz analgésico, corticoide, pode fazer também infiltração. Beleza. Síndrome do desfiladeiro torácico. Primeiro tem que saber o que é o desfiladeiro torácico, né? O desfiladeiro torácico é o plexo braquial, aqui, saindo da cervical baixa, junto com a subclávia, artéria subclávia e a veia subclávia, tá? Esse é o desfiladeiro torácico. A compressão pode ser tanto pela musculatura quanto por uma costela cervical, né? Pode comprimir ali. Gera claudicação nas compressões arteriais e edema e chance de trombose em compressão venosa. Claudicação na arterial, porque o sangue está saindo dali, e edema e chance de trombose, porque o sangue não está conseguindo chegar ali, que está comprimido, né? O tratamento é conservador, focado em rebalancear e alongar a musculatura em torno do desfiladeiro. É isso, gente. Eu tô sem saliva aqui já, matéria pra caramba, né? Tentei dar uma acelerada para não demorar muito. Mas se tiver alguma dúvida, agora é a hora. Vou mandar os slides ali para vocês. Eu não tive tempo de fazer questão, vou tentar mandar para vocês algumas questões, mas como eu falei, né, mudou muitas aulas ali, então vou ver o que eu consigo fazer, se eu consigo juntar algumas de prova antiga e tal, tentar dar uma sondada nos professores também, para ajudar vocês. Pode parar de gravar, Maju, por favor. Recording stopped. Acho que é isso. Falei com eles já uma vez e, como eu falei, o Lucas falou que osteoporose vai cair bastante. Deixa eu até ver aqui. Ele falou lesão de tendão, alguma coisa de fratura do membro superior e osteoporose bastante. Foi isso que ele falou. E o Carvalho, ele vai fazer mais ou menos uma média de duas questões por aula, assim, mais ou menos, né? Eu acho que vocês vão ter mais questões agora de orto, né? O Carvalho também falou, né? Eu vou estar lá no dia aplicando. Então, qualquer dúvida que tiverem até lá, podem me mandar e lá no dia a gente se vê. Beleza? Muito obrigada, Léo. Foi ótimo para P1 também, foi perfeito. Não tô E conseguindo qualquer coisa é só escutar. avisar.
Fechou então, gente. O João de Neuro, ele vai fazer amanhã. Não sei se ele já confirmou o horário, mas acho que ele confirma Valeu, hoje. Raul. Realmente. Valeu, mano, Raul. Só porque eu fui, brothers, copiaram a minha ideia. Ah, mas ele falou muito obrigado, foi ótimo. Acho que tá ligado o teu áudio. Ah, tá, valeu. Beleza, E aí, gente. mano? Acho Foi que ninguém top. tem dúvida, né? Fechou então. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.